Bom dia, galerinha show! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Erivan Monteiro aqui no YouTube para a gente falarmos desse mundão gostoso, apaixonante chamado futebol. Mundão esse que tem muitas críticas, muitos elogios, muitas opiniões, muitos pontos de vista. Muita gente não concorda com a minha forma de falar, a minha forma de se expressar, a maneira como eu exponho grandes clubes do futebol brasileiro que hoje em dia vivem só do nome e não são absolutamente nada. Ontem o Vasco da Gama empatou em 0-0 com o Madureira, com o time titular, perdeu o pênalti e tudo e gerou muitas críticas para aqueles que vivem opinando e dizendo: quem é você? Tu não entende de futebol, tu nunca jogou profissionalmente. Para saber que um time é ruim, jogador, treinador são ruins, você não precisa ser jogador profissional. Tem muitos comentaristas de futebol que nunca jogaram nem racha na esquina de casa. E mesmo assim, são bons comentaristas, apesar da maioria deles serem clubistas, politicamente corretos, não tem coragem de falar a verdade. Mas o Erivan Monteiro fala e o tempo está mostrando que o Erivan Monteiro tem razão. Já as pessoas vão começar a olhar diferente para o canal do Erivan Monteiro e vão começar a prestar um pouquinho mais de atenção naquilo que eu falo. Duro, áspero, ácido, mas é só a verdade. O Vasco da Gama não é nada, não é ninguém. Mas, segundo as informações que estão chegando, porque o Erivan Monteiro busca todas as informações do mercado da bola, traz aqui todos os jogos, todos os placares, junto daquela opinião que vocês já conhecem. O Vasco está em busca de reforços no mercado para mudar esse estigma de time pereba, de time casca de Seul, que eu sou o único cara que tem coragem de falar a verdade. Muitos outros também são casca de Seul, mas o Vasco está querendo mudar esse estigma de time ruim, de time cagão, que é hoje um time cagão. Porque os reforços que estão chegando, olha, pode ser que mude de patamar a equipe do Vasco, ou pelo menos que consigam fazer com que o Vasco faça uma temporada de 2026 não tão vexatória como muitas outras de todos esses anos até agora, que há anos o Vasco não é nada, não é ninguém dentro do cenário nacional e internacional. Mas disputou uma final de Copa do Brasileiro, assim, mas aos trancos e barrancos, só Deus sabe como chegou lá. Muita sorte, mais sorte do que competência, mas assim, tá mudando aí o patamar, tá chegando gente, o clube tá se reforçando e trouxe mais duas peças para deixar esse elenco bem mais forte. Um eu não conheço, outro é um dos melhores laterais do mundo. Quem é esse, Erivan? Erivan Monteiro é completo, traz tudo para você. E se você der uma olhadinha no canal e gostar, já se inscreve no canal e participe com a sua opinião, sua crítica, seu elogio, seu ponto de vista. Deixa aquela opiniãozinha gostosa e o seu like para fortalecer ainda mais o nosso canalzinho, o nosso trabalho aqui no YouTube. O brasileiro cuiabano é um novo reforço da equipe do Vasco, gastou mais de 40 milhões de reais para ter o jogador em definitivo, é um jogador que vai mudar o patamar e tenho certeza que acho que o Lucas Piton vai para o banco de reserva ou vai arrumar outra posição, porque o cuiabano é um dos melhores laterais do mundo. Não à toa era titular absoluto da equipe do Botafogo, que foi vendido ao Nottingham Forest, o cara não quiseram o cara, o Vasco quis, comprou. E mais um jogador chegou na equipe do Vasco, e é o atacante argentino Cláudio Spinelli. Cláudio Spinelli, ex-Independente Del Valle, é o novo reforço do Vasco. E para isso o Vasco desembolsou 2,4 milhões de dólares, o que dá 12,6 milhões de reais, meu parceiro. Quase 13 milhões de reais pela contratação do atleta. Cuiabano e o atacante Diego Spinelli são os novos reforços da equipe do Vasco da Gama para voltar um dia, quem sabe, ser chamado de gigante da colina. Não, que gigante da colina, meu parceiro, é só no papel, porque dentro de campo o time do Vasco não é nada. E ontem, o que teve de críticas para cima do Vasco, depois do empate em 0-0 com o Madureira, Jesus do céu, hein, pai? Outra novidade no mercado da bola é a equipe do Vitória, que também está de atacante novo e também argentino, Diego Tarzia, do Independente Del Valle, chega por um empréstimo de 1 ano junto à equipe
do Vitória, que vai fazer um pagamento antecipado e garantiu em contrato a opção de compra dentro do contrato, caso o cara consiga desempenhar um bom papel na equipe do Vitória lá de Salvador. E se os dirigentes gostarem do futebol do atleta, ele será comprado em definitivo pela equipe do Vitória ao final da temporada 2026 aqui no Brasil. Notícias do portal Antenados no Futebol. A notícia do argentino Claudio Spinelli no Vasco é da Arena Cruz Maltina, o site aí que gera aí tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama, beleza? Lá na Europa também temos mercado da bola, mas também vamos ter jogos. Ontem a Roma perdeu para a Udinese e não conseguiu voltar a ficar entre os 4 primeiros colocados do campeonato italiano, 5º colocado aí do campeonato italiano, a 2 pontos à frente do surpreendente Como da Itália. Olha o Como chegando aí para chegar entre os 4 primeiros colocados e quem sabe uma vaga inédita para a Champions League da próxima temporada. Ainda tem muito campeonato italiano pela frente, hein, pai? E a Roma vacilou aí, hein, pai? Lá na Itália ainda, hoje o Milan com 47 pontos precisa bater o Bologna fora de casa para ir a 50 e continuar na cola da líder Internacional, que tem 55 pontos. Se perder para o Bologna hoje, vixe, praticamente é um adeus à briga pelo campeonato italiano, hein, pai? Olha, 55 pontos já na frente, o Milan tem 47, dá 8 pontos de vantagem para a Internacional de Milão se o Milan derrapar hoje e perder o seu jogo, hein, pai? Lembrando que lá na Itália, o último colocado muito facilmente pode jogar com o líder do campeonato fora de casa, que é arriscado ganhar ou empatar o jogo. Ou seja, esse jogo do Milan contra o nojento Bolonha é um jogo bastante perigoso para o Milan e a equipe da Internacional vai ficar de olho, porque se vacilar, praticamente vai dar adeus, na minha opinião, ao campeonato italiano, hein, pai? Então o Milan hoje tem que jogar dobrado, tem que dar 200% para poder ganhar esses 3 pontos hoje. Pela FA Cup lá na Inglaterra, hoje nós vamos ter Arsenal e Chelsea e teremos a volta do brasileiro Estevão, que viajou por motivos pessoais para o Brasil. A imprensa inglesa ficou ali com aquele burburinho, mas o cara veio visitar o avô dele. Eu não apurei muito bem sobre essa visita, mas ele veio ao Brasil para visitar o seu avô, mas já voltou e pega hoje o Arsenal. Lembrando que o primeiro jogo foi 3-2 Arsenal lá em Stamford Bridge, hein, pai? Será que o time do Chelsea consegue reverter essa desvantagem de um gol hoje, jogando fora de casa contra um dos melhores times hoje da Europa? Hoje, às 4h45 horário de Brasília, Arsenal e Chelsea. Pela Copa do Rei, o coitado do Albacete recebe o Barcelona, jogo único, perdeu, tá fora. Então praticamente o Albacete hoje vai dar adeus à Copa do Rei, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas na minha opinião, Albacete hoje se despede da Copa do Rei, porque vai enfrentar nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Espanhol, de Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Fermín Lopes. Ixi, meu irmão, azedou o caldo aí pro Albacete, hein, pai? Erivan Monteiro, sempre com novidades do mundo do futebol e aquela opinião diferenciada todos os dias aqui no YouTube. Participe, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com todos que você conhece para a gente continuar crescendo mais e mais na plataforma do YouTube.